Olá pessoal, aqui professora Renata, estou falando aqui da Nata da Neuro. E hoje nós vamos dar sequência ao estudo do sistema nervoso, entrando hoje na parte 3. Vou falar hoje um pouquinho sobre as células que formam o tecido nervoso, ok? Lembrando então, né gente, quando a gente fala de sistema nervoso, estou muito nervosa. Sistema nervoso é formado de tecido nervoso. É esquisita a questão do tecido? Mas sim, tá? Tecido nervoso formado por células, né? A gente tem lá tecido sanguíneo, tinha comentado com vocês que é formado por células sanguíneas, né? O tecido hepático, formado lá pelas células hepáticas, e o tecido nervoso, formado por células nervosas. Ah, professora, mas não é só aquele neurônio que você tinha contado pra gente? Vamos ver. Então, olha só que desenho bonitinho que eu coloquei. A gente tem a célula, né, que é referência do sistema nervoso, que é essa bonitinha laranjadinha aqui, que é o neurônio. Ela tem, inclusive, uma morfologia peculiar, né, tem uns cabelinhos e perninhas. Não parece muito com as células que a gente está acostumado a ver. Célula aquela toda, que a gente toda vez lembra, né, parece um ovo frito. Ah, a célula parece um ovo. Então, o neurônio ele já tem essa característica, mas é uma célula que precisa dessas características exatamente para funcionar muito bem para o que ele precisa. Tá? Só, gente, que o tecido nervoso, ele é formado também por outras células, chamadas de células da glia, ou neuróglia. Então, essas células, elas vão ter um papel de infraestrutura ali no tecido nervoso, né? Porque os neurônios, eles juntos, eles vão formar circuitos, eles formam a circuitaria para fazer todas essas coisas bacanas que a gente consegue. Mas ele precisa de receber energia, de ter, então, um arcabouço para sustentar a formação desses circuitos, tá? Então, tudo isso, essas células da glia, elas vão fornecer, tá? Eu coloquei separadinho aqui essa célula de Chuvan, porque ela é do sistema nervoso periférico, e essas outras células da glia que estão aqui são do sistema nervoso central. Então, nós temos os astrócitos, a micróglia, as células ependimárias e os oligodendrócitos. Essas células hoje, né, elas são muito estudadas também. Nós temos pesquisas no mundo todo sendo desenvolvidas para ver a influência, né, o comportamento dessas células com a conversa com os neurônios, o que é que elas são realmente capazes de realizar no nosso sistema nervoso, tá? Então, vamos começar falando do neurônio. Ele tem essa morfologia, né, que vai ser, então, a presença de um corpo celular, tá, que é mais parecida essa região com aquelas células que a gente conhece, tem citoplasma, tem núcleo, certo? Só que ele tem, então, alguns prolongamentos. Então, ele tem prolongamentos em um polo, né, que a gente vai chamar de dendritos. Esses prolongamentos, eles são especializados em receber informações, os cabelinhos do neurônio. Tá? E ele tem, então, uma parte mais alongada que a gente vai chamar de axônio, tá? Esse axônio é onde a gente vai ter a propagação do impulso nervoso. Mais para frente, na fisiologia, nós vamos estudar com bastante tranquilidade isso, para que esse conteúdo realmente ele consiga se conectar com toda a parte de neuroanatomia e a gente tenha um entendimento bem bacana aí desse funcionamento, tá? Por hora, nós vamos ver, então, que ele vai ter esse corpo celular, tá? Esse corpo celular tem esses prolongamentos aqui, chamados de dendritos, e esse outro prolongamento maior, chamado de axônio. No final do axônio, a gente vai ter, então, botões terminais, que é o finalzinho do axônio, que ele faz o evento de arborizar. Aqui estão representados 3 botões, mas, na verdade, ele pode arborizar, assim, em milhares de ramificações para estabelecer muitas conexões, tá? Essa regiãozinha aqui, ó, que está o comecinho do nosso axônio, é o cone de implantação, uma região importante de mencionar, onde começa a ser disparado o potencial de ação para a comunicação do neurônio. E aqui também a gente vê umas salsichinhas, tá vendo? Que será, então, a bainha de mielina. Alguns dos neurônios possuem a bainha de mielina, outros não. Esse que está representado aqui possui, para que vocês conheçam, e é exatamente essas salsichinhas aqui, que uma das células da glia que eu mostrei para vocês vai ser responsável por construir essa salsichinha, essa bainha de mielina que é tão falada em doenças neurodegenerativas. Essa aqui quero apresentar para vocês, bainha de mielina, prazer. E aí, essa bainha de mielina, mais para frente também, nós vamos estudar com um pouco mais de detalhe esse relacionamento tão íntimo que ela tem com algumas doenças neurodegenerativas, algumas doenças autoimunes, tá?
A gente, então, quando faz um aumento desse corpo celular, a gente percebe que existem várias organelas, igual nas outras células também, tá? Então, tem mitocôndrias, uma grande quantidade para poder fazer respiração celular. Temos, então, ribossomos para a produção de proteínas. Inclusive, é muito comum a gente ver acúmulos de ribossomos e pedacinhos do retículo endoplasmático rugoso que tem ribossomos serem chamados de corpos de níquel. É uma região bem escurecida desse neurônio, exatamente pela produção de proteínas ali, que é bem constante. Como os neurônios produzem muitos neurotransmissores, esses neurotransmissores geralmente, eles vêm de alguma substância, alguma proteína precursora, muitos deles vão vir da melanina. Então, por isso que nessa região a gente pode ter um escurecimento, onde a gente tem o corpo celular do neurônio, a gente vê uma presença, então, de uma substância mais escurecida. Por isso que eu trouxe aqui esses corpos de níquel para a gente comentar, tá? E isso é importante quando a gente vai fazer, então, o estudo do sistema nervoso, porque tem os locais que são mais escuros e outros mais claros. A gente tem substância mais acinzentada e substância branca. Quando a gente percebe um local de substância mais acinzentada, nós temos a presença do corpo celular do neurônio. E muitas vezes ele fica mais escuro exatamente pela grande produção de proteínas, a grande quantidade de organelas ali e a presença desses corpos de níquel. E os precursores dos neurotransmissores, por exemplo, a melanina, que tem cor, uma cor mais escura que a gente sabe, ok? Então, aqui a gente tem também a presença de microtúbulos, é importante comentar que esses microtúbulos, esses neurofilamentos, são proteínas que adquirem a forma assim esticadinha, e é por isso que esses neurônios conseguem ter essa conformação. Eles conseguem, então, ter esse rabinho, que é o axônio, e esses cabelinhos, que são os dendritos, porque eles têm uma grande quantidade desses microtúbulos, esses neurofilamentos, que acabam adquirindo essa conformação. Com relação à função do neurônio, eles são altamente excitáveis, então eles conseguem propagar potencial de ação, eles vão fazer a comunicação com outros neurônios, tá? E eles também vão fazer comunicação com células efetuadoras. E o que é isso, células efetuadoras? Porque a gente não tem, então, todo o sistema nervoso comandando todas as ações do nosso corpo, então o nosso corpo vai ter outras células, células de glândula, células musculares. Esses neurônios, então, eles estabelecem comunicações uns com os outros, mas também com essas células que a gente chama de alvo, ou efetuadoras, que pode ser músculo, pode ser glândula, ok? Tipos morfológicos, Então, quando a gente fala da morfologia, da forma, vamos ver como é que é a fuça desses neurônios. Nós vamos ter vários outros modelos, à medida que a gente avança na neuroanatomia, a gente conhece. Mas nós temos 3 modelos básicos, que para esse momento é importante a gente saber. Então, olha só, aqui a gente tem um neurônio bipolar, Então, é como se ele tivesse só, esses 2 chifrinhos aqui, do cabelinho dele, que seria todo cheio de dendrito, na verdade, ele tem só 2 ramificações, E aí, gente, o impulso nervoso, a direção do impulso nervoso é a direção dessa seta pretinha aqui que eu coloquei para vocês, tá? Já o neurônio multipolar, a gente percebe que a cabeleira dele é grandona, Então, esses polos aqui já não vão ser só 2 igual o bipolar. Ele tem vários polos aqui, aumenta muito a chance de comunicação, tá? E o neurônio pseudo-unipolar, olha que interessante. A cabecinha dele carequinha, E a gente fala que ele é pseudo porque é falso. Então, é como se fosse um falso um polo, pseudo-unipolar, Mas na realidade ele se arboriza aqui e esses neurônios eles são muito importantes para a parte sensitiva, porque essa arborização que ele faz é exatamente aquelas terminações nervosas que eu comentei com vocês. Essas terminações vão então estar ligadas em vários locais do nosso corpo, o impulso nervoso segue nesse axônio e leva então a informação para o nosso sistema nervoso central. Quando a gente vê a funcionalidade desses tipos morfológicos de neurônio, então fala tipo morfológico, é a forma. Quando a gente vai falar em funcionalidade, é o que eles fazem com essa forma. Olha que interessante o pseudo-unipolar, que é aquele neurônio sensorial. Os dendritos dele vão estar, então, como terminações nervosas na nossa periferia. Então, como se a gente tivesse aqui, por exemplo, na minha pele, essa terminação nervosa. O impulso nervoso, então, vai ser gerado e vai se comunicar. O corpo celular vai ficar protegido por um gânglio. Vocês lembram que eu falei que os corpos dos neurônios têm que ficar protegidos em locais onde a gente tem vários corpos desses neurônios? Fica protegido no gânglio. E o restante do neurônio vai fazer comunicação, então, com o corpo celular de um outro neurônio. Aquele que eu falei com vocês, multipolar.
E aí este neurônio, que pode ser um neurônio de associação, quando a gente fala em função, ele vai se comunicar com outro neurônio, que pode ser, por exemplo, um neurônio motor. Então, o neurônio sensitivo, ele é aferente, e o neurônio motor, ele é eferente, que efetua. E aí esse neurônio motor, por exemplo, ele pode estar fazendo uma comunicação com o músculo e esse músculo vai se movimentar, ok? Quando eu estava falando com vocês que a gente tem locais que a gente enxerga mais escuro no sistema nervoso, né? E locais que a gente enxerga que ele é mais claro, é exatamente onde a gente vai ter corpo de neurônio ou os axônios dos neurônios. Então, aqui eu coloquei para vocês onde a gente tem a substância cinzenta, né? Vocês já ouviram falar que fulano tem muita massa cinzenta. Ah, fulano é muito inteligente, tem muita massa cinzenta. Exatamente esse local que fica mais acinzentado quando a gente faz um corte, né? Do nosso encéfalo, a gente percebe que a parte mais cortical, a parte mais superficial, né, a mais externa, ela tem uma coloração mais escura, onde abriga os corpos dos neurônios. E essas fibras, esses axônios desses neurônios, eles vão estar sendo encontrados em maior quantidade onde a gente vê substância branca. Por quê? Vocês lembram lá das fibras que eu falei que são mielínicas, que tem a bainha de mielina enroladinha? Então, a bainha de mielina, uma grande proporção ali da bainha de mielina é de gordura. E esse tecido gorduroso que envolve o axônio do neurônio, ele acaba apresentando essa coloração mais clara e a gente vai chamar de substância branca. Aqui a gente tem um corte, então, de um encéfalo que estava sendo armazenado, né, em formol, é uma peça natural, mas guardada há muito tempo. Aqui a gente tem, então, um corte no encéfalo fresco. Olha que a gente consegue também observar a região de substância cinzenta e região de substância branca. Aqui eu trouxe um comparativo aqui mais embaixo, onde a gente tem a região de encéfalo, onde a substância cinzenta fica mais externa, a substância branca mais interna, e um corte transversal da medula espinal. A medula, a substância cinzenta dela é o contrário, fica na parte mais interna, e a substância branca fica na parte mais externa. Isso tem, né, um impacto na funcionalidade dessas estruturas que nós vamos ver com calma mais para frente. Então, gente, voltando a falar da formação do tecido, nós já falamos bastante do neurônio, vamos falar um pouquinho da neuróglia, as células da glia. Os oligodendrócitos, olha que nome bacana. Os oligodendrócitos, eles são responsáveis por formar a bainha de mielina, mas no sistema nervoso central. Então, no sistema nervoso central, nós não temos grandes nervos. Os nervos vão ficar na periferia. Mas no sistema nervoso central, alguns axônios dos neurônios que estão lá precisam dessa bainha de mielina para fazer o isolamento elétrico e não ficar um circuito comunicando com o outro e interferindo. Tá? O circuito visual tem que levar as informações visuais. Se ele não tiver esse isolamento elétrico, ele fica então pegando informações de outros circuitos e seria uma bagunça aí a nossa interpretação, tá? A micróglia, gente, ela é aquela célula especializada na imunidade, faz a defesa do nosso sistema nervoso central. Lá nós não temos as células da nossa imunidade que a gente tem na periferia, dentro do nosso sangue, nos nossos tecidos, né? Imunidade inata, imunidade adaptativa. Lá é um tecido privilegiado e a gente precisava de células que se desenvolvessem para essa função. E a micróglia é essa célula. Ela consegue fagocitar, consegue manifestar, né, expressar algumas citocinas para recrutar outras células. Então, ela tem uma função imune muito importante para a preservação do tecido do sistema nervoso, tá? Outra célula importante é o astrócito. O astrócito, além dele ter, então, um armazenamento de energia, né, em forma de glicose para as células do sistema nervoso central, ele é importante, né, na constituição da barreira hematoencefálica. Vocês já devem ter ouvido falar que, às vezes, algum remédio que a gente toma, um medicamento que serve para a gente, nosso corpo na periferia, não consegue chegar no sistema nervoso central. Exatamente porque os astrócitos, eles forram todos os vasos sanguíneos que vão ter contato com o nosso sistema nervoso central e ali eles deixam passar algumas substâncias e algumas substâncias eles não deixam passar para o nosso tecido do sistema nervoso central. E por isso que a gente fala barreira hematoencefálica, porque nem sempre o que está no sangue pode passar para o encéfalo, né? Seguindo aqui, nós vamos ter as células ependimárias. Essas células ependimárias, elas são importantes para elaborar, né,
para a formação do líquido que protege o sistema nervoso central. Aquele que o pessoal fala assim, tirou um líquido da espinha, tirou um líquido da espinha para fazer exame, é o líquido cefalorraquidiano, que a gente pode também chamar de líquor. Esse líquor, ele é formado em 2 processos, um desses processos é por meio dessas células ependimárias, e elas ficam ali revestindo o interior dos locais que esse líquido fica armazenado no nosso sistema nervoso central. As células de Chuvin eu deixei por último, porque elas também formam bainha de mielina ao redor dos axônios dos neurônios, mas isso no sistema nervoso periférico, onde os axônios dos neurônios podem até ter mais de 1 metro, que são esses nervos que a gente consegue ver, inclusive a olho nu, né? Então, esses nervos, eles precisam também da bainha de mielina, e nós temos algumas doenças, né, que a gente chama de desmielinizantes, que vão deteriorar essa bainha de mielina e causar tantos impactos negativos, né, na saúde das pessoas. Por último, nós vamos falar um pouquinho da formação do nervo, né? Porque, na verdade, a gente não vai ter a presença de nervos no sistema nervoso central, ele vai estar presente no sistema nervoso periférico. E o nervo, ele vai ser, então, o conjunto daquele monte de axônios, né? Daqueles neurônios, onde os corpos dos neurônios estarão ou em gânglios ou no sistema nervoso central, e os axônios, os prolongamentos, que na neuroanatomia a gente chama muito de fibras, né? Eles vão estar se unindo e formando os nervos, né? Então, esses nervos, eles vão ter, então, algumas pequenas regiões, onde a gente vai ter, por exemplo, um axônio e a bainha de mielina, que vai ser, então, essa fibra nervosa. Nós vamos ter um conjunto desse tipo de fibras, que a gente chama de fascículo, e todo o nervo que vai ser esse conjunto de fascículos. E aí ele vai ter envoltórios de tecido conjuntivo e também ele vai ter vascularização. Nós vamos ter presença de veias, né, e artérias para nutrir e fazer a drenagem aí desse nervo. Lembrando que os nervos, eles podem carregar informações eferentes e trazer para interpretar informações aferentes de sensibilidade, tá? Tá parecendo um pouquinho confuso? Tudo vai melhorar no próximo vídeo. Eu aguardo vocês, então, para a nossa próxima parte do estudo do sistema nervoso aqui na Nata da Neuro. Não deixe de curtir o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado mesmo, e também aproveitem para se inscrever no canal. Até a próxima!